Olá, amigos e amigas da TV 247. Olá, todo mundo. Boa tarde, eu sou Daphne Aston. Estou aqui mais uma vez nesse programa de entrevistas com a minha companheira Andréa Truz. E hoje a gente, mais uma vez, trouxe aqui o nosso querido David Bacelar, dirigente da FUP, para conversar com vocês sobre a situação da Petrobras nesse momento de pandemia, né? A gente sabe que tem muitos trabalhadores da Petrobras, mais de 500, me parece, que foram contaminados. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vou ficar aqui mais na leitura do chat, mas vou já passar para a Andréia, pedindo para o pessoal deixar o like aí e compartilhar a live. Quem puder ainda, inscreva-se no canal, né? E toque aí no sininho para receber as notificações. E quem puder também, assine o 247 em brasil247.com/apoio. Então, boa tarde, David. Tudo bom? Bem, boa tarde, Daphne, boa tarde, Andréa, boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando aqui na TV 247, programa de 1 hora. Legal. Tudo bom, Andréa? Boa tarde, Daphne, boa tarde, David, boa tarde a todas e a todos. Pois é, Daphne, estar bem nessa época é meio, né, assim, eu brinco que realmente é só uma força de expressão, né? Estamos levando, né? Estamos levando. E, sobretudo, quando a gente pega notícias assim que nos chocam. Por exemplo, ontem nós estávamos conversando, David, com o deputado Rogério Correia, e eu citei o papel da Vale, né, irresponsável, inclusive, com relação à segurança dos seus funcionários, né? E a mesma coisa nós vamos tratar disso hoje da Petrobras. Então, quando a gente lida com um governo que é pautado pela necropolítica, não é à toa que, de certa forma, que essas empresas também vão pautar pela necropolítica. Então, eu queria que você me contasse como que é isso. Plataformas e refinarias da Petrobras, com mais de 800 petroleiros contaminados, me conta, vamos começar por aí. O que está acontecendo? Bem, Andréa e Daphne, a gente até agradece mais uma vez pela oportunidade, que é um espaço onde a gente consegue divulgar o que de fato está acontecendo nos intramuros das unidades do sistema Petrobras. Nós, sinceramente, já estávamos alertando do que estava por vir, mas, infelizmente, a gestão da empresa não quis acreditar naquilo que as entidades sindicais estavam falando e não deram a oportunidade de nós apresentarmos propostas para que fossem colocadas em prática. Devido justamente a esse atraso, a essa omissão ou a essa letargia da gestão Castelo Branco na Petrobras e todas as suas subsidiárias, nós estamos tendo aí um número assustador de casos de Covid-19, ou seja, do coronavírus, dentro das unidades da Petrobras. Eu não sei se vocês viram, se não tiveram oportunidade, bom pesquisar e lerem essa matéria, uma matéria, salvo engano, da Fernanda Nunes, do Estadão, onde ela traz números que nos assombram. A Petrobras, com um quantitativo de pessoas não tão grande, já tem mais casos do que 3 estados do nosso país, mais casos do que no Mato Grosso do Sul e no Tocantins. Segundo a própria matéria, já são mais de 800 casos de petroleiros e petroleiras com coronavírus, dentre eles trabalhadores próprios e terceirizados. E isso em diversas áreas. É óbvio que é uma concentração maior no Rio de Janeiro, devido à condição das plataformas ser completamente excepcional às demais unidades operacionais, mas também temos casos em refinarias, em terminais, em campos de produção terrestre no Nordeste, em áreas administrativas, ou seja, esse número ele salta aos olhos da sociedade brasileira, gerando uma preocupação, porque aquela greve sanitária, Daphne e Andréia, que nós estávamos alertando há algum tempo atrás, já há quase 2 meses atrás, parece, tudo indica, que ela está se materializando dentro do sistema Petrobras, o que nos gera uma preocupação enorme. Além dos casos, infelizmente a matéria ela não cita isso,
mas nós já temos a confirmação de 8 óbitos dentro do sistema Petrobras, onde a gestão da empresa ela não reconhece nenhum desses, dentre próprios e terceirizados. Infelizmente, a maioria de trabalhadores próprios e um número menor de terceirizados, mas ela não reconhece esses números, não divulga esses dados nem para as entidades sindicais, nem muito menos para a categoria petroleira, que deveria estar ciente do que está acontecendo, onde trabalha e ao seu redor. Vocês devem ter visto que o Ministério de Minas e Energia, após essa matéria, salvo engano, do Estadão, que é a da jornalista Fernanda, coloca agora, o número foi divulgado ontem, um número bem menor de casos, o que nos deixa perplexos, né? Finalmente, qual o dado real ou a informação verdadeira que a gestão da Petrobras apresenta? Então, o que fica claro, ao nosso ver, ao nosso olhar, é que há, sim, uma subnotificação de casos dentro do sistema Petrobras, porque talvez não queiram alardar ou alertar a sociedade brasileira o que está acontecendo dentro das áreas da empresa. Então, isso tem nos assustado, Daphne, nos assustado, Andréa, e estamos aí envidando alguns esforços para que essa situação ela se minimize, tendo em vista que não há nossa participação no Comitê de Crise Nacional do Covid, que foi criado dentro da Petrobras, e muito menos nos comitês locais que foram criados pela gestão da empresa em diversos estados da federação. É uma coisa, né? Quando a gente fez aquela cobertura da greve, David, a gente imaginava, a gente já sabia que, de certa forma, essa diretoria ela não ia pautar pelo trabalhador, né? Não pauta mesmo. E agora a gente percebe isso em números, né? Porque os números são absurdos. Eu queria que você me falasse como é que vocês pretendem, porque eu tenho uma matéria que diz que o Ministério do Trabalho, né, também pretende, de certa maneira, responsabilizar a Petrobras. E, ao mesmo tempo, a Petrobras fazendo a mesma coisa que o governo brasileiro tem feito, que é subnotificar esses números, não é? Então, isso faz parte, inclusive, do que aquilo, como nós, eu como professora de história, pesquisadora, a gente imagina que vai precisar, no futuro, ter que nos debruçar historicamente em outros números para poder oficializar a quantidade de pessoas que foram acometidas e de certa maneira, com o Covid. Por outro lado, também eu queria que você me contasse como é que está acontecendo e essa pandemia no Ceará, não é? No Campo de Xarel. Me conta como é que... Porque praticamente são 90%, não é? São 42 dos 45 petroleiros, é isso? Esse é um número recente que nos deixou bastante assustados. A informação ela começou a surgir pelo WhatsApp nessa madrugada, apareceu pela manhã com maior força, e a gente foi confirmar com a direção do Sindipetro Ceará Piauí, é um sindicato que abarca essas duas bases ali do Nordeste, esses dois estados, e que tem algumas plataformas de águas rasas. Plataformas essas que estão em operação já há alguns anos e que estão, infelizmente, no plano de desinvestimentos ou de privatização do sistema Petrobras. Então, é verdade, Daphne e Andréa, 90% dos trabalhadores e trabalhadoras que estavam embarcados nessa plataforma, eles testaram positivo para o Covid-19. Essa plataforma fica no campo ali de Xarel, que fica no litoral do Ceará, um estado bem conhecido para alguns e alguns que tiveram a oportunidade de ir para lá fazer turismo. E a informação é que, apesar dos alertas que não somente o Sindipetro Ceará Piauí, como também a FUP e os outros sindicatos, inclusive também ligados a outra federação, a gestão da empresa, ela mantém, como o Edu Goulart acabou de escrever aí, Daphne e André, no chat da transmissão, que a gestão, ela preza, infelizmente, pela falta de diálogo e negligencia, infelizmente, a condição de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. E isso tem nos preocupado ainda mais, porque, além de não haver um cuidado para com essas pessoas que estão embarcando, ficando 21 dias
embarcadas, sem a avaliação adequada da saúde desses trabalhadores e trabalhadoras, ainda há uma exposição daquelas pessoas que atuaram ou atuam junto com essas que estavam contaminadas. Então, tem esse caso que o Edu Goulart cita, que ele está falando da negligência, da falta de diálogo. A Andrea traz esse caso específico do Ceará, que é um número assustador, é 90% da plataforma. A plataforma deveria, nesse instante, parar, como outras pararam, né? Uma plataforma em Santos que parou nessa condição, uma plataforma no Espírito Santo que parou também por conta de uma condição de contágio de vários trabalhadores e trabalhadoras, mas temos outros relatos também assustadores em terra. Eu lembro aqui, na Bahia, por exemplo, 2 casos que estão nos preocupando, de pessoas que se contaminaram na estação Valdemir Ferreira, que recebe gás natural da plataforma de Manati e distribui para todo o estado e também para Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e ali em Itaquipe, que é um campo de produção terrestre, também uma cidade do Recôncavo Baiano, que é em São Sebastião do Passé. Então, essas pessoas elas foram contaminadas, elas foram afastadas do local de trabalho, porém, as demais pessoas que tinham contato diário com essas pessoas, elas não foram afastadas, que é algo absurdo, porque fere qualquer protocolo médico que está estabelecido agora em meio a essa pandemia. Então, assim como ocorreu ali no Ceará, André, também está ocorrendo em outras unidades, sejam no mar ou sejam unidades em terra. Um exemplo só gritante, e esse a gente tem recebido várias ligações, inclusive de um amigo meu que trabalha lá, não vou citar o nome dele para não prejudicá-lo, que trabalha na base de Urucu, no Amazonas. É quase com a plataforma, né? É um campo de produção dentro da mata amazônica, da floresta amazônica, um negócio lindo, por sinal, fabuloso. Tive a oportunidade lá 2 vezes, onde você só chega de avião, não tem nem como chegar de barco. Então, as pessoas ficam ali embarcadas. Nesse momento de pandemia, em vez de 14 por 21, estão ficando 21 dias embarcadas. E praticamente todas as pessoas que estão indo trabalhar em Urucu, elas estão se contaminando. Então, as pessoas estão com medo de irem ao seu local de trabalho, porque sabem que se forem, elas irão se contaminar e possivelmente contaminar os seus familiares, contaminar outras pessoas. Então, a gestão da empresa, Andréia e Daphne, infelizmente, está fazendo isso. E isso é culpa, sim, ele não gosta que nós falemos dessa maneira, mas é culpa total da gestão Castelo Branco, que não trata com responsabilidade e com cuidado os trabalhadores e trabalhadoras que são de um serviço essencial, extremamente importante para a sociedade brasileira e que não estão sendo valorizados nem mesmo em meio à pandemia, sendo colocados em situações de riscos como essa e, além disso, tendo redução de salários, redução de benefícios, mesmo em meio a essa pandemia, sem falar dos terceirizados, que infelizmente estão demitindo em diversas unidades da empresa. Gente, antes de voltar a palavra para a Andréia, eu preciso botar aqui esse comentário. Beijo, mãozinha, que saudade de você. Você tem que entrar também, companheiro. Ah, que bom, que mãozinha tá aí. Um beijo para ele também. Andréia, contigo. Irmãozinha. Olha, vamos combinar uma coisa. Parece que nesse cenário distópico que estamos vivendo, né, nem parece que fevereiro, isso foi tão pouco tempo, não é? Que loucura, não é? É uma loucura. Mas vamos falar também, David, que eu acho que é importante. A gente tem entrevistado muitas pessoas, a gente tem entrevistado, inclusive, fizemos uma entrevista com 2 pessoas que eram do Instituto Federal, um de Ouro Preto, o outro no interior de Santa Catarina, né, Daphne? E produzindo, né, efetivamente ajudando nessa produção num processo de emergencial, porque a gente sabe muito bem que não dá para contar efetivamente com o governo, até porque eles fizeram de tudo para cortar, né, todos os recursos, não se prepararam para o próprio Covid, não é? E a gente tem aqui uma notícia que eu acho que é muito interessante, acho que você deveria falar, essa parceria entre a Sindipetro, não é, e o Instituto Federal Fluminense, que passou a produzir sabonete líquido, não é, e vai ser distribuído para moradores que têm vulnerabilidade social em Macaé, aí você vê mais uma vez, por isso que eu acho que eu voltei, eu comecei a falar
né, daquele movimento que nós estávamos ali em fevereiro, porque enquanto você vê a empresa, né, fechando os olhos para todos esses problemas, né, enfim, pautando pela necropolítica, por outro lado, você vê o quanto a coletividade é importante e os funcionários, junto com a Universidade Federal Fluminense, também têm feito isso, né? Conta para a gente um pouco essas ações de solidariedade. Bem, André, essas ações foram articuladas pela FUP, através de seus sindicatos. A orientação para cada um dos sindicatos filiados à federação é de atuar junto à sociedade, estendendo essa mão, não somente através dessas doações que estão sendo realizadas, desde gás de cozinha, alimentos, materiais de limpeza, mas também recursos que estão sendo destinados também para pesquisa, em algumas universidades, institutos federais, em alguns estados da federação, para desenvolvimento de máscaras, para respiradores que estão sendo confeccionados por alguma dessas entidades, ou seja, aquilo que a gestão da empresa não está fazendo, ou seja, aquilo que ela deveria fazer, os sindicatos e a categoria petroleira está fazendo. É momento, sim, de demonstrar à sociedade que nós precisamos estar juntos para enfrentar essa pandemia. Interessante, Daphne e André, que os principais parceiros nossos, nesse momento difícil, principalmente para agir de forma solidária, em momento em que você tem que ter todo um cuidado, a forma que você vai se aproximar das pessoas, evitar aglomeração, distribuir máscaras e álcool em gel para as pessoas que também estão. Quem mais tem auxiliado nesse processo, os Sindipetros, são justamente os movimentos sociais que, ao longo dos anos, foram execrados por quem hoje está no comando do país. O MST tem sido um parceiro fenomenal, distribuindo toneladas de alimentos, seja através de quentinhas, cestas básicas, arroz, feijão, em vários estados do Brasil, em parceria com os Sindipetros. O MPA, o Movimento dos Pequenos Agricultores, da mesma maneira, através de produtos da agroecologia, que estão sendo destinados à população brasileira e principalmente à população mais carente, que não tem o que comer. Diferente da agroindústria, que não fornece alimento para a população brasileira e que, infelizmente, fornece commodity que é exportada para outros países. Então, esses gestos de solidariedade são mais do que necessários. Estamos fazendo cada um deles de forma articulada com os movimentos sociais, tentando, pelo menos nesse momento, se reaproximar das comunidades que tínhamos algum trabalho no passado e que estão sendo reavivados nesse momento. Eu estou vendo aqui a Beth de Brasília colocando, né, que muita gente que não está participando aqui agora dessa transmissão conosco não tem acesso a essas informações e não sabe onde as ações solidárias estão sendo feitas. Então, a gente pede para que as pessoas possam entrar aí nos sites, tanto da FUP quanto dos nossos sindicatos, para saberem os locais onde nós estamos fazendo essas ações, tanto para receber quanto para poder se juntar nesse processo de solidariedade nesse momento, que vai ser muito necessário também no momento pós-pandemia, já, em breve, quando nós estaremos novamente nas ruas. Queria dar as boas-vindas para a Rosângela Pereira, que é nova membro do canal 247, lembrando que esse mês, quem é YouTube Premium, se quiser fazer a assinatura do YouTube do 247, quem paga é o YouTube, é uma promoção aí que eles estão fazendo, então vocês não pagam nada e estariam ajudando, assim, ao 247. Quem for YouTube Premium, então assine, torne-se membro da TV 247. Agradecer também o Edu, que fez a contribuição dele aqui com a gente, né? E pedir para o pessoal, lembrar para o pessoal que a gente sempre dá preferência a quem assiste no YouTube. Na verdade, hoje a nossa transmissão no Facebook caiu, que a gente demorou a entrar, então caiu. E a gente não está transmitindo pelo Face, mas vocês que têm hábito de assistir pelo Face, dê sempre preferência para assistir no YouTube. Andréia, volto para você.
David, é complicado a gente pensar, né, que durante a pandemia você tem ainda como a única opção, a única base econômica, não é pautada pelo Guedes, que é acabando, né, bem entre aspas, mas enfim, entrando num processo de uma queda, né, da transmissão do coronavírus, ele voltar nessa política econômica absurda de privatização. Por outro lado, a gente também tem o resultado, que eu acho que ainda é uma conquista, que faz parte de todo um processo de conquista que vocês estavam lá desde fevereiro, quando, né, naquela greve histórica que a gente presenciou. E aí você pega ainda situações como trabalhadores embarcados, que estão sofrendo uma pressão psicológica, primeiro pela própria Covid, depois por uma questão de escala. Eu queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo com relação a essa escala, e creio eu que muito possivelmente, porque deve ter tido uma redução também de pessoas que estão embarcadas. São trabalhadores que estão sofrendo pressão psicológica, inclusive o próprio Sindicato do Estado do Espírito Santo está entrando na justiça para tentar voltar para a escala anterior. Nem durante a pandemia essas pessoas, elas pautam pelo empregador, não é? Mas me conta, o que está acontecendo? Bem, Andréa, é algo absurdo, porque nesse momento o empregador que deveria prezar, né, pela saúde e integridade física do trabalhador, até para ele continuar auferindo seus lucros, ele não está fazendo isso. E aqui, mais uma vez, lembrando, o responsável por isso é a gestão Castelo Branco, que hoje está à frente da Petrobras. Então, é verdade o que o companheiro aí do Sindipet Espírito Santo relatou para você. Hoje, na coordenação geral do Sindipet está o companheiro Hoffman, e ele vem destacado isso, que não somente ali no Espírito Santo, nas suas plataformas, mas também nas plataformas da Bacia de Campos, que tem os trabalhadores representados pelo Sindipet Norte Fluminense, o companheiro Teseu Bezerra, coordenador geral de lá, as escalas elas foram alteradas sem qualquer negociação ou discussão com as entidades sindicais, que têm representação legal e formal para negociar não somente os direitos, mas as condições de trabalho dessas pessoas. Então, eles alteraram uma escala de turno que era um regime de 14 dias trabalhando e 21 dias descansando, devido ao desgaste físico e psicológico que você mesma colocou, para uma escala de 21 dias por 21 dias. Então, 21 por 14, na verdade, inverteram. Colocando as pessoas mais expostas, com a alegação de que elas iriam ou irão, né, se revezar menos, terão menos trocas de turnos nas plataformas. Nós até poderíamos chegar a essa conclusão, desde que fosse algo negociado com os sindicatos e com condições estabelecidas para que essa situação ela fosse implementada. Isso com relação a plataformas. Com relação a refinarias, eles alteraram a gestão, os gestores da empresa, alteraram as escalas que são de 8 horas, normalmente, para regimes de 12 horas, também sem qualquer tipo de negociação com as entidades sindicais, a exemplo aqui do Sindipet Bahia, o Sindipet Duque de Caxias, o Sindipet Litoral Paulista, que, por sinal, acabaram de mandar aqui uma denúncia, Daphne e Andréa, relatando que 7 plataformas que tinham a representação deles foram retiradas a representação desses trabalhadores e trabalhadoras para outros sindicatos sem nenhuma discussão. E pior do que isso, não é nem a questão da representação. Estão deslocando todos esses trabalhadores que andavam menos para poder chegar a um heliporto e depois ir para uma plataforma, para um heliporto bem distante. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas vão se deslocar de São Paulo para o Rio de Janeiro para irem até essas plataformas. É algo que nos assusta, porque tudo isso está sendo implementado sem qualquer discussão. Então, se isso vai custar a saúde mental do trabalhador, se isso vai custar a saúde física do trabalhador, pouco importa. O que importa para esses gestores é que essas plataformas, que essas refinarias, esses terminais, essas usinas de tratamento de gás, essas termoelétricas, elas continuem operando, elas continuem produzindo, gerando ainda mais lucro, hoje, que está sendo deslocado, em sua maioria,
para os acionistas minoritários da Petrobras e não para o acionista majoritário, que é o governo federal, é o povo brasileiro. A que custo? Para eles, pouco importa. São várias alterações que estão sendo realizadas, como você colocou aí, André, estamos entrando com uma série de ações judiciais para evitar isso. Estamos ganhando algumas, perdendo outras, mas, felizmente, em sua maioria, nós temos tido êxito nas ações judiciais, retornando às condições originais de trabalho dessas pessoas e os direitos que elas têm garantidos no acordo coletivo de trabalho, em sua maioria. Em alguns lugares ainda não conseguimos resolver isso, mas em sua maioria sim. O Mãozinha está lembrando aí, ó, que ele está lá no Paraná fazendo essas ações, André e Daphne, que o MST já fez a doação de 45 toneladas de alimentos saudáveis, né, sem veneno, da agroecologia, lá na região metropolitana de Curitiba. O Sindipetro Paraná Santa Catarina, o Cid Química Paraná, tem feito essas ações junto com o MST ali no Paraná. E tiveram duas ações que a Petrobras está lançando aí aos quatro ventos, que ela fez porque tem responsabilidade social, mas que, na verdade, foram ações feitas a partir de propostas que fizemos, em que eles não se reuniram conosco, e agora estão dizendo que são propostas deles. A última foi a doação de milhões de litros de gasolina e diesel para áreas de saúde, de estados e municípios durante essa pandemia. Coisa que todas as petrolíferas fizeram já há algum tempo, investindo bilhões até, se juntarmos todas elas, e a Petrobras bem aquém daquilo que deveria fazer como empresa pública estatal brasileira, por conta da gestão Castelo Branco que está na frente dela hoje. Sem áudio. Eu estou dizendo que é mais ou menos o governo federal se vangloriar dos R$600, né, que eles não estão distribuindo e que eles não queriam que fosse aprovado, né? É mais ou menos isso. Queria só agradecer aqui o César Fábio Miller, que contribuiu com a gente, e o Brito, dar as boas-vindas ao Brito Moura, que se tornou membro da TV 247 aqui no YouTube. Andréia, passo para você de novo. E aí, David, é tão absurdo a gente pensar que, por um lado, vocês pautando por toda procurar mesmo, né? Enfim, lidar com essa estrutura emergencial, porque é a saúde do trabalhador, é a vida do trabalhador, mas como um todo é a própria sociedade brasileira, né? Quando a gente vê essas ações que estão acontecendo no Norte Fluminense, que, de certa maneira, pensa além, não é, do que é a perspectiva do indivíduo, né? Isso é muito importante. Por outro lado, a gente vê a Petrobras se recusando, inclusive, a testar seus funcionários, né? Acho que essa situação não mudou, não é? Depois você me conta se isso mudou. E de como a gente está indo para o final do programa, eu queria que você me colocasse alguma coisa que faltou para a gente tratar, que eu acho que é muito importante. Como é que vocês estão nessa perspectiva do Covid, até mesmo com relação a esse desgoverno absurdo, porque uma coisa que a gente tem feito nessas lives, eu e Daphne, e notando, como a fala do Bolsonaro, de certa maneira, interfere nas ações da sociedade, né, da população, a própria, né, o fato de você não conseguir o isolamento social, até porque tem situações que você consegue, tem outras situações que o isolamento social a gente já sabe que é um privilégio de classe, então as pessoas não conseguem realmente se isolar, e a própria falta, não é, de uma política pública efetiva para resolver a questão mesmo do auxílio emergencial. Mas como é que vocês estão? O que está faltando para você colocar para a gente poder fechar o programa? Bem, André, o que você traz aí é o que de fato está acontecendo, né? As ações do presidente da República, que infelizmente foi eleito pela maioria dos que votaram, essa frágil democracia que está em vertigem, como a Petra colocou, ela se reflete nas ações, infelizmente, de uma parcela da população, e se reflete principalmente nas ações daqueles jabutis que ele colocou em algumas árvores. O Castelo Branco é mais um desses jabutis que, infelizmente, foi colocado em uma árvore que é a Petrobras. Ele não está na presidência da Petrobras por conta das suas competências e habilidades adquiridas ao longo dos anos. Não. Ele está ali porque foi uma indicação política do então presidente da República atual,
Jair Messias Bolsonaro. Então, o Castelo Branco, assim como o Messias Bolsonaro, não respeita o que as autoridades de saúde têm dito, não somente em nível internacional, nacional, como estadual. E para comprovar isso, eu lembro aqui de uma ação que a gestão da Petrobras teve em todas as suas unidades no país, que foi de fornecer uma máscara fajuta, mal feita, fora de todas as normas e desrespeitando normas da ABNT, notas técnicas de diversas secretarias de estados do Brasil, inclusive do Ministério da Saúde. Entregaram máscaras de péssima qualidade aos trabalhadores e trabalhadoras que já estavam em situações de aglomeração de pessoas, em situações que ficavam perto das pessoas e não teve como evitar o contágio. E talvez até por conta disso, a gente só não afirma categoricamente porque, infelizmente, não nos deixam fazer nenhum tipo de pesquisa dentro das unidades da empresa, talvez até por conta disso, o número de pessoas contagiadas está aumentando ainda mais, inclusive nas refinarias. Citando aqui um número da Reduc, já temos aí 64 pessoas contaminadas próprias, 52 terceirizadas, 2 óbitos já sinalizados lá, que a empresa não reconhece. Na RPBC já são mais de 40 casos, e por aí vai nas refinarias. Onde isso vai parar? Essa é a questão. Justamente por conta da omissão, negligência ou ações arbitrárias, intransigentes, não negociadas da gestão Castelo Branco, nós reafirmamos que nós poderemos chegar ao ápice de uma greve sanitária, onde, sem qualquer tipo de articulação, de mobilização da categoria, ela vai acabar ocorrendo, porque as pessoas não vão ficar, as pessoas estão ficando doentes, algumas estão morrendo, porque elas estão sendo obrigadas a irem para os locais de trabalho, se contaminarem, a exemplo aqui de Urucu, onde eu coloquei, porque as pessoas estão com medo de ir trabalhar. Então, essas ações da Presidência da República se refletem, infelizmente, na gestão Castelo Branco dentro da Petrobras. Então, o que é que nós precisamos fazer, né, para olhar para frente com um olhar mais otimista? Eu acho que o 1º de maio ele foi uma sinalização clara disso. Foi o maior 1º de maio já realizado pela CUT e demais centrais sindicais, atingiu mais de 10 milhões de pessoas. Nós conseguimos, com o 1º de maio, pelo seu caráter mais amplo, de diálogo com aqueles que querem retirar esse que aí está na Presidência da República, nós conseguimos, mais uma vez, por exemplo, colocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando em horário nobre, com mais de 90 milhões de pessoas, num momento crucial da nossa conjuntura. Entendemos que precisamos avançar nisso para que esses diálogos, eles sejam pontuais, eles sejam específicos, conjunturais e com o objetivo específico da retirada desse vírus que está destruindo o nosso país, que é o presidente da República. Feito isso, nós que estamos organizados, né, em movimentos sociais, que estamos nas bases da sociedade, nós apresentamos, então, uma nova possibilidade, um novo projeto para a sociedade brasileira. Sem isso, Daphne e André, infelizmente, o que está posto é continuar. Então, por isso, temos que entrar sim, e entramos na campanha Fora Bolsonaro, junto com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, com os movimentos sociais e com a sociedade que já quer dizer um basta, chega, porque ele não pode continuar na presidência da República. Muito bom, eu acho que o fora devia ser fora Bolsonaro para nos mantermos vivos, né? Porque o Bolsonaro é aí o mensageiro da morte, digamos assim. Andréia, você ainda vai falar alguma coisa? Posso agradecer o nosso novo membro do canal aqui? Pode sim. Eu queria agradecer ao... Peraí, que agora eu perdi o nome da pessoa... A Gal Fragoso, que entrou como membro do canal. Então, aqui, obrigada, Gal Fragoso. E vou encerrar, então. David, muito obrigada. Obrigada, Andréia. Fiquem com a TV 247. A gente tem agora, em seguida, uma outra entrevista. Né? Às 3h eu volto, que a gente vai entrevistar a Ana, do samba, para a gente falar de samba e resistência. Então, esse é um papo, talvez...
um pouco mais leve também, né? Que a gente também precisa, dar uma relaxada de vez em quando, mas a gente vai falar de política também, porque a gente não perde o costume, né? Então tá, gente, tchau, valeu. Tchau, David, até a Tchau, André. próxima. Tchau, Daphne. Beijo. Daqui a pouco. Tchau, tchau. E agradecer aqui o Jorge Nascimento, Salvador presente ontem, hoje e sempre. Bom dia. Então, obrigada, Jorge. Tchau, gente. Até mais. Tchau, beijo.